Vamos receber João Amorim, meu querido João Amorim, que está também estarrecido com o volume de acontecimentos patéticos, né, na cena brasileira, na cena política. Seja bem-vindo, João Amorim. Deixa eu fazer uma pergunta muito singela para você. Você já dormiu em alguma embaixada? Bom dia, Conde. Bom dia a todas as pessoas que nos escutam, nos assistem. Olha, não, nem a convite, nem por solicitação, nem por agendamento. Não. Eu, infelizmente, não tenho o hábito de participar de festas de pijama diplomáticas, né? Enfim, né? Sleepovers diplomáticos, etc. Eu fiquei pensando aqui, né? Eu nunca dormi numa embaixada, se é uma coisa trivial assim. Aliás, o Bolsonaro ele fala assim: é crime dormir em embaixada? O João Amorim, é crime. Não, não é crime dormir em embaixada, a pedido ou a convite, né? Agora, existem desdobramentos dessa conduta inocente, dessa festa de pijama, dessa tea party, né, em solo diplomático, que eventualmente podem constituir crime, sim. O STJ e o STF, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, tem consolidado na sua jurisprudência que indícios indicativos ou tentativa, né, indícios indicativos de preparação ou tentativa de fuga configuram risco, né, de esvaziamento de processo penal e podem ensejar a decretação de medidas cautelares até da mais grave, que é a prisão preventiva, né? Agora, temos que deixar algumas coisas claras, e é minha obrigação moral, até como oriundo da área de direito internacional. Pedir asilo é um direito do indivíduo, né? Conceder asilo é um direito do Estado, tanto é que o Estado pode, inclusive, ofertar, né? Não esperar pedir, ele pode ofertar, tá? Asilo. Agora, a interpretação dessa situação, desse sleepover, dessa reunião de pernoite dos amiguinhos, né? Cabe, obviamente, ao judiciário, especificamente a quem conduz o inquérito, né? Sobre todas as questões ligadas ao ex-presidente, mas, né, não é tão trivial assim, porque ainda que, né, que pudesse se caracterizar, ainda que tivesse sido formalizada a concessão ou a solicitação à concessão de asilo diplomático, o governo da Hungria ia ter que negociar com o Brasil não só a saída até o aeroporto para ir para... Né, você tem o asilo territorial e o asilo diplomático, né, o asilo diplomático é temporário, né? Vide o caso do Julian Assange, que ficou anos, né, asilado na Embaixada do Equador em Londres, porque o governo do Reino Unido se negava a conceder o salvo-conduto para que ele pudesse sair do país e vir para o território do Equador, né? Então, assim, tem essa questão. Mas o que me chama mais atenção é que a nota da defesa e as próprias declarações do ex-presidente sobre esse caso, ao invés de jogarem dúvida ou de aplacarem as interpretações, acabam aprofundando ainda e aumentando o aroma de certeza dessas especulações, né? O ex-presidente declarou que eu tenho esse hábito, eu visito embaixadas em todo o país. Primeiro, isso é uma confissão, né? Não vou nem falar de burrice, mas de desconhecimento. As sedes das missões diplomáticas só estão localizadas em Brasília, porque elas representam o governo de cada... Tem alguns consulados, né, nas capitais. Consulados sim, né? Consulados você tem. Mas os consulados não representam governos, os consulados representam os interesses dos seus nacionais, dos seus cidadãos, né? Deixa eu só reforçar, né? Quer dizer, o cara chega e fala assim: não, eu visito embaixada em todo o país, e só tem em Brasília. É um hábito meu percorrer o país visitando embaixadas. Então não existe, né? Outra coisa, eu sou sempre procurado pelos governos e pelas embaixadas para dar informações reais sobre a situação do Brasil. Bom, isso primeiro é uma violação de protocolo diplomático e é um absurdo técnico, né? Nenhum ex-presidente é consultado pela representação do governo de um país para passar informações oficiais sobre o país.
sobre o Brasil, por exemplo. Né? A obrigação da embaixada húngara, se quiser informações sobre o Brasil, sobre a real situação do Brasil, é via Itamaraty, diretamente com o governo brasileiro de ocasião, né? Fosse quem fosse. Né? Então, assim, não se sustenta essas alegações, essas declarações não se sustentam. E a questão, é crime dormir em embaixada? Não, não é crime dormir em embaixada, mas obstrução de justiça é crime e precisa ser investigado. Né? A simulação, né, ou a solicitação da interferência de um país estrangeiro num processo judicial conduzido pela Suprema Corte é um ilícito, é uma irregularidade. Né? Então, assim, esses esperneios, essas bravatas que frequentemente são dadas, elas são muito mais denunciadoras de culpa do que qualquer outra coisa. Não, o Bolsonaro, a defesa dele e a quadrilha no entorno, eles sambam na nossa cabeça, né? Eles ficam e dizem atrocidades e dizem besteiras, e a gente fatalmente, né? De uma certa maneira, a nossa culpa também, porque a gente vai lá e comenta. Nós estamos comentando esse episódio. Estamos dando engajamento para o nome, né? Deveria ser página policial, né? E fim de papo. Agora, o pessoal está chamando atenção aqui no bate-papo, daqui a pouco eu vou ler os comentários aqui. O que representa para você, João Amorim? Aliás, deixa eu falar para vocês, nós vamos falar aqui hoje ainda sobre a Marielle Franco, sobre o caso Marielle, que o João Amorim se debruça também com muita atenção, e sobre a situação em Gaza, né? A resolução. Nós vamos falar sobre esse tema aqui. O João Amorim, professor de Direito Internacional da Unifesp. Então, portanto, ele tem aqui todo o respaldo para falar desses temas. Agora, o que representa o fato do The New York Times ter publicado essa matéria? É relevante, né? O fato, por exemplo, de a imprensa brasileira ter, não sei se a expressão comer barriga poderia funcionar aqui, mas foi um jornal americano, afinal de contas, que trouxe essa informação sensível, né, para a questão aqui no Brasil. O que diz isso para você? Olha, eu cheguei a pensar, desde ontem eu cheguei a pensar em usar a expressão comer barriga, né? Mas eu acho que não é tanto comer barriga, porque não foi uma distração, não foi uma falta de averiguação, foi um silenciamento mesmo. As corporações de mídia brasileiras simplesmente silenciaram. É óbvio que em Brasília se sabia disso, é óbvio que jornalista que honra essa profissão, que honra essa função, esse trabalho, tem, né, contatos, tem fontes, ou seja, né, e outra. O New York Times conseguiu, de alguma forma, com alguém em Brasília, os vídeos, porque os vídeos de segurança, de câmera de segurança de uma embaixada não estão disponíveis na nuvem, né? E ninguém denunciou, ninguém alegou hackeamento, nem nada. Tá? E, obviamente, o New York Times não publicaria vídeos oriundos de hackeamento. Então, as corporações de mídia, né, isso só torna mais evidente, né, os vieses políticos, os interesses das grandes corporações de mídia do Brasil que silenciaram isso, né, que é um fato gravíssimo, né, e que precisou ser trazido à baila por um veículo estrangeiro. Né? Um correspondente internacional, o Jacques Nicas, né, que é o correspondente do New York Times no Brasil. Deixa eu trazer comentários aqui do nosso público, João Amorim, aumentar aqui o nosso box, começando com Sabina Chavães. Alexandre de Moraes, o que ele come, que horas ele dorme? Haja trabalho para o Alexandre de Moraes. O cara mal ali, né, se desvencilhou. Aliás, acabou de receber acabou de produzir um novo ciclo ali no caso Marielle, e já vem essa questão do Bolsonaro também. A trupe não dá sossego, né? Quando ele pensa que vai ter pelo menos uma semaninha de descanso, vem alguma coisa à tona, enfim. Vida longa ao Xandão. Vida longa ao Xandão.
Maria Aparecida Coimbra Peixoto, o que será que ele levou para deixar guardado lá? Essa é uma pergunta que ninguém se fez ainda, né? Ele pode ter levado alguma coisa para lá. Quer dizer, vamos ter que fazer uma busca e apreensão na embaixada da Hungria. O que não vai ser possível, né? Mas não vai ser possível. Mas a não ser com autorização, né? Com autorização. A não ser com a autorização do governo húngaro, mas eu duvido que o governo Orbán, né? E aí uma nota interessante: o embaixador da Hungria no Brasil é um dos principais braços direitos e um dos principais reprodutores de toda a ideologia do Viktor Orbán. É um extremista de primeira linha, enfim, de primeira hora. Aliás, ele foi convocado para dar explicação e ficou mudo. Entrou mudo, saiu calado. Por orientação, inclusive, segundo as fontes as notícias que eu li, por orientação, inclusive, da chancelaria em Budapeste, com quem ele estava em contato direto durante a própria audiência, né? Mas o governo brasileiro, o Itamaraty, agiu certíssimo em convocá-lo imediatamente no dia que a notícia saiu. O fato dele ter ficado em silêncio diz muito mais sobre a tendência e a orientação do governo Orbán em relação a esse caso do que isso, de eventual situação diplomática, né? Mas o governo brasileiro fez muito bem. Isso aí é predestinação mesmo. Budapeste, né? Bolsonaro é uma peste, então Budapeste é uma cidade tão linda. É linda, né? É linda, é uma cidade tão linda. Puxa vida. Olha só, Maristela Zancan, aroma de certeza é bom, hein? Realmente eu fiquei impressionado com a expressão aqui do João. Aroma. Próximo lançamento, Jequiti Amorim. Uma fragrância de, né? Com notas de culpabilidade, né? Cifras de madeira. Ivo Afonso, certamente a prisão preventiva do molestador de cetáceo, derrotado e inelegível, está sendo datilografada. Hoje eu li assim, os comentários, né, nessa situação do Bolsonaro. Quer dizer, ele já está bastante, né? Só não está preso, mas ele está inelegível, está sem passaporte, está com restrições, assim, né? Estão especulando que ele possa tomar uma tornozeleira aí nesses próximos momentos. Eu acho mas mais realmente provável. Agora, a tornozeleira não impediria ele de ir para uma outra embaixada também, né? Não pediria. Como veja, mesmo que ele esteja preso, nada impede, como é um direito do Estado, nada impede, por exemplo, eventualmente, do governo da Hungria oferecer asilo diplomático. Asilo. Porque é situação de asilo, não é situação de refúgio. São duas coisas diferentes. E o governo brasileiro poderia acertar essa negociação? Ele poder. Não, então, aí que tá. Aí vai depender da negociação, vai depender do contexto, vai depender da rigidez, né, do inquérito e da fundamentação da prisão preventiva. O governo brasileiro, nesse caso, como ele estaria por argumentação nossa aqui, como ele estaria sob custódia do governo brasileiro, né? Eu até acredito que dificilmente seria aceita essa proposta, mas nada impede que a Hungria oferte, ou qualquer outro país oferte. Olha, se você quiser, basta você ir na nossa embaixada. Quer dizer, então, peraí, deixa eu lembrar uma coisa, então. Quer dizer, então, que o Lula, quando estava preso em Curitiba... Teve várias ofertas, inclusive. Ele recebeu ofertas? Ele recebeu ofertas de asilo diplomático, se eu não me engano, do Equador, da Bolívia... mas oficiais? Oficiais, foi anunciado isso na imprensa. Mas ele não tem que pedir? Não. Como é um direito do Estado, o Estado concede a quem ele quiser. Ele estende a sua proteção, a proteção da sua soberania a quem ele quiser. Diferentemente do refúgio, que tem que ser solicitado e solicitado no território, porque tem que ser averiguada a condição do sujeito. O refúgio não é dado pelo Estado, ele é reconhecido, porque é uma condição do indivíduo, é uma condição pessoal do indivíduo, a situação de refúgio. Tá? No caso do asilo diplomático, da proteção, que é um instituto mais recente até do que o refúgio, é um direito do Estado. O Estado dá a proteção da sua soberania para quem ele quiser. Ele pode ofertar ou, mediante solicitação, ele concede também. Tá? E aí, essa solicitação pode ser feita tanto na embaixada, e, né, tem que ser feita na embaixada, numa representação diplomática, ou pode ser feita no território, tá, desse país. Agora, o país pode ofertar. No primeiro governo Lula, eu me lembro que tinha uma ativista iraniana que tinha sido condenada à pena de morte por lapidação. Tá?
e uma dissidente política, óbvio, defensora de direitos humanos, direitos das mulheres, e o próprio governo Lula ofertou abertamente, explicitamente, asilo diplomático para ela, só que ela já estava presa sob custódia e o Irã não deu a menor consideração. Mas, sim, o Estado pode ofertar, tá? Não precisa dele pedir, eventualmente. João Amorim, vamos falar um pouco do caso Marielle. Nós fomos também expostos a uma descrição hedionda, terrível, em que uma nova personagem aparece, que é o Rivaldo Barbosa, chefe da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, inclusive vem com um rastro de crimes que ele deve ter acobertado ali. Você tem se debruçado sobre a questão da Marielle Franco, que tem consequências e repercussões internacionais também. O que você pode dizer para a gente? Quer dizer, qual o passo mais importante? As pessoas se perguntam basicamente assim: acabou o caso Marielle, né? Foi solucionado ou começou? Eu acho que começou. Eu acho que começou, Conde, porque, na verdade, veja, nós ainda estamos na fase de inquérito. E toda essa nojeira, toda essa excrescência putrefata que vem à tona com a questão da Marielle desde o seu assassinato, desde a sua execução, né? Primeiro, né? Por um lado, traz à luz todas as múltiplas conexões, né, que o Estado do Rio de Janeiro possui entre grupos paramilitares, entre órgãos de Estado corruptos, entre agentes políticos e entre crime organizado, né? Essa múltipla simbiose, né, que acabou com as estruturas administrativas do Rio de Janeiro, e que, já que estão todos arvorados em analistas e especialistas de segurança pública e de crime organizado e chocados, deve ser expandida para o país inteiro, porque o Rio de Janeiro é um microexemplo, talvez até a origem, mas um microexemplo desse tipo de relação que toma de forma metastásica o país, a política, a sociedade brasileira. Tá? Mas eu vejo com muita preocupação porque nós demoramos 6 anos com todas as obstruções, com um delegado responsável, né, um mau caráter, um bandido, se todos os indícios se comprovarem, um bandido, tá? Que é tão mau caráter que no dia seguinte em que assume o cargo, vai se emocionar e abraçar a mãe da vítima e a viúva do Anderson, a mãe da Marielle, a viúva do Anderson e a viúva da Marielle, né? Então, assim, para você ver o grau de perversidade dessa gente, não é só banditismo, não é só fuleiragem, não é só mau-caratismo, é perversidade, tá? É expor o que de pior um ser humano pode ter. Só que, apesar de toda essa exposição, nós demoramos 6 anos nesse inquérito, Conde, com todas as obstruções, tá? Eu não duvido que agora as investigações passem a andar num ritmo mais satisfatório. A Polícia Federal entregou seu relatório de 486 páginas, né? Sólido, rígido, né? Agora, o Ministério Público parece que deu parecer favorável à prisão dessas pessoas, ou seja, tem acompanhado o Ministério Público Federal. Então, muito provavelmente, a ação penal vai sair, tá? Só que aí nós temos o tempo do processo penal, sabe? Aí nós temos as prescrições, aí nós temos toda a legislação brasileira que não está errada, né? Porque a questão dos recursos judiciais, da prescrição, elas servem para preservar direitos do indivíduo, inclusive o indivíduo acusado ou réu, tá? Mas o nosso grande problema é essa morosidade, é esse tempo, né? Que torna e banaliza, né, essas catástrofes sociais que o Brasil convive, com as quais o Brasil convive diariamente. Agora, não podemos negar que a postura do Alexandre de Moraes, evidentemente, mas assim, das autoridades de maneira geral, foi muito forte, né?
Sem dúvida. Na veja, prisão, inclusive fazendo a operação no domingo, né? Em sigilo total. A esposa do Domingos Brazão, se não me engano, do Chiquinho Brazão, já tinha se mandado para os Estados Unidos. Agora, tem uma informação aqui adicional que eu quero trazer para você, meu querido João Amorim, que é o seguinte: olha só. Olha quem são esses irmãos Brazão, né? Até aquela ex-deputada do PDT, Cidinha Campos. Como é que é o nome dela? Oi? Cidinha Campos. Cidinha Campos, ela reapareceu descrevendo, né, as atrocidades, as ameaças. São dois trogloditas, mafiosos, conhecidos do Rio de Janeiro, e que estavam aí tranquilamente, né? O Chiquinho como deputado federal. Olha só essa descrição aqui que está no portal UOL. Aqui, Polícia Federal diz que Brazão ameaçou matar familiares de colega. E eu vou dar a frase que eles, né, que o Chiquinho Brazão ameaçou, né? Ele ameaçou, deixa eu ver quem que ele ameaçou aqui. Domingos Brazão, suspeito de matar a vereadora Marielle Franco, já ameaçou até familiares de um colega. De acordo com o relatório da Polícia Federal, ele teria dito que mataria um conselheiro do TCE, Tribunal de Contas do Estado, e sua família. Ele disse o seguinte: se ele fizer isso, ele morre. Eu começo por um neto, depois um filho. Faço ele sofrer muito, por último ele morre. Pessoa, né? Não, uma pessoa... um cidadão de bem, né? Um cidadão de bem, né? Defensor da família, provavelmente, né? E assim, veja, é uma truculência, de novo, uma perversidade, né? Porque você transforma tudo, né, num grande moedor de vidas para produzir dinheiro e enriquecimento individual, sabe? Bom, a partir da exposição de todas essas conexões, inclusive da política, dos agentes políticos, né? Tem uma coisa que eu combato há muitos anos, meus estudantes sabem disso, porque eu falo isso sempre, né? Agora acabou as corporações de mídia usarem essa expressão Estado paralelo, né? Porque no Rio de Janeiro o crime organizado não é Estado paralelo, ele é um paralelo Estado oficial. É o convencional, né? O paralelo é o Estado constitucional, né? O alternativo é o Estado constitucional. Agora, tem uma questão que me chama a atenção, e veja, a partir do momento que a Polícia Federal entra no caso, né, muita coisa muda, inclusive a velocidade. Só que aí, veja, e isso ninguém está jogando luz especificamente. Na verdade, quem vira a chave e começa a puxar o fio do novelo do esclarecimento é o motorista, né? O cara que conduziu... Elcio Queiroz. O Elcio Queiroz, tinha me fugido o nome dele. É ele o primeiro a afirmar a delação premiada, né? Depois que a Polícia Federal entra no caso, tá? E aí, a partir da delação do Elcio, é que a Polícia Federal chega no Rony Lessa e fala: olha, ele firmou a delação premiada, você está sozinho, e, né, provavelmente deve ter sido essa conversa, você está sozinho, né? Por que você não colabora? E ele firma a delação, a colaboração premiada, né? E aí, óbvio, para os benefícios tudo tem que ser provado, eu não duvido, né, que ele tenha apresentado os indícios, porque esses sicários, esses matadores de aluguel, a exemplo do Adriano da Nóbrega, são arquivos vivos do crime organizado, né? E, enfim, agora que ele está em evidência, eu não acredito que ele vá, né, adoecer ou ter um mal súbito na cadeia. Só que tem essa coisa. Me fugiu o nome, o delator, o assassino da Marielle. Rony Lessa, perdão, é que eu tô com a cabeça. Você tá que nem eu. É DNA, da data de nascimento antiga, misturada com muitos assuntos, né? O Rony Lessa, ele deu explicações para, pelo menos pelo que eu li no noticiário, ele deu explicações para pelo menos mais 10 crimes da esfera da Polícia Federal que não tinham sido esclarecidos. Não, e sem contar, João, o seguinte: o Rivaldo Barbosa, essa personagem assombrosa, né? Ele comandou essa delegacia de homicídios por outros ciclos ali no Rio de Janeiro,
e a Polícia Federal descreveu ali pagamento da milícia, né, mensalidade para a Polícia Civil do Rio de Janeiro para acobertar homicídios, assassinatos e tudo mais. Quer dizer, se esse cara resolve delatar também, vai ser um festival de descoberta. É um processo que realmente está começando, né? Se por um lado a gente tem o nome dos mandantes, eu acho que isso é inegável, que sejam os irmãos Brazão. Isso é uma excelente conquista. Isso é um mérito do Ministério da Justiça dessa gestão. Exato, tá? Exato. Agora, a gente tem uma nova frente que precisa ser tocada aí pelas autoridades brasileiras. Antes de terminar nosso papo, querido João Amorim, não posso deixar de perguntar para você sobre a resolução finalmente aprovada na ONU com a abstenção dos Estados Unidos de um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Parece que, assim, historicamente tem um valor especial, porque acho que é a primeira vez que os Estados Unidos não protegem Israel no Conselho de Segurança da ONU. Fala da importância e fala das perspectivas, porque isso não significa que os ataques de Israel genocida vão terminar amanhã, né? O que significa isso? Na verdade, sim, a importância é política, é simbólica, sim, dessa resolução no quadrante histórico que a gente está, né, na situação de genocídio. 14 votos a favor, nenhum contra, uma abstenção dos Estados Unidos, como você falou, né? Demandando cessar-fogo imediato durante o mês do Ramadã, demandando a libertação de todos os reféns e demandando o acesso irrestrito de ajuda humanitária, de pessoal humanitário à população em Gaza, tá? A população civil em Gaza, né? A resolução relata contextualiza uma série de questões, inclusive a fome, etc. Porém, veja, já estão em andamento algumas operações, alguns bombardeios em Rafah. O governo Netanyahu já tinha anunciado ontem ou anteontem, já tinha anunciado que vai fazer operação militar em Rafah, vai entrar no território, vai entrar por terra em Rafah, com ou sem os Estados Unidos da América. Agora, desdobramentos disso. Eu acho que isso foi muito mais um movimento, né? Essa abstenção dos Estados Unidos não foi a primeira vez. O Conselho de Segurança tem 6 resoluções aprovadas, demandando cessar-fogo, demandando paralisação de construção de assentamentos contra o Estado de Israel, né? E com a anuência dos governos estadunidenses de ocasião. Todas elas não cumpridas, obviamente, tá? Então, assim, eu acho que foi um movimento político muito mais voltado para a opinião pública e para o eleitorado jovem estadunidense, para tentar melhorar a popularidade do Biden nas pesquisas eleitorais, tá? O efeito prático imediato disso, na minha percepção, é nenhum, porque o cerco vai continuar, os bombardeios vão continuar, o genocídio vai continuar, a política de limpeza étnica vai continuar. O que juridicamente abre a possibilidade é de concretizar da violação dessa resolução o Conselho de Segurança poder discutir e aprovar sanções. Aí sim a coisa começa a ganhar um cenário diferente, né? Com sanções contra indivíduos ou contra empresas ou contra o próprio Estado de Israel. Tá? Agora, me chamou a atenção também a hipocrisia da embaixadora estadunidense na ONU, né? Que ao final da votação declarou oficialmente, isso está no site da ONU, no resumo da reunião, que a aprovação da resolução é a voz do Conselho de Segurança dando apoio às negociações de paz lideradas pelos Estados Unidos, Catar e Egito, né? Por um cessar-fogo sustentável, um cessar-fogo imediato. Ora, os Estados Unidos estão fornecendo armamento e dinheiro para o Estado de Israel, estão financiando o genocídio desde o dia 7 de outubro. Como é que você pode ter a cara de pau de falar que isso é... Os Estados Unidos bloquearam todas as resoluções que pediam cessar-fogo desde o ano passado, Conde. Como é que a embaixadora pode simplesmente falar isso é ótimo porque vem de encontro aos nossos anseios pela paz? Me poupe. Você viu a declaração do Trump dizendo que
Ele disse assim: o atentado do 7 de outubro foi muito grave, mas Israel tem que parar de atacar Gaza. Você viu essa declaração dele? Vi. Impressionante. Você acha que mudou alguma coisa na cena eleitoral nos Estados Unidos com essa resolução? Vamos ver a partir de agora as próximas pesquisas que forem divulgadas. Eu, particularmente, acho que não vai surtir o efeito desejado pela campanha Biden, tá? Porque não é só a questão de apoiar ou não um cessar-fogo, né, ou de parar de fornecer armamento ou financiar o dinheiro para Israel. A questão é muito mais profunda. É todo o histórico da posição estadunidense, tanto no Conselho de Segurança quanto do secretário de Estado e do próprio governo estadunidense, declarando sucessivas vezes pelo próprio Joe Biden de que Israel está correto, de que não, né, ele vai continuar apoiando, ele vai continuar mandando armas. Então, eu acho que isso, ao contrário, pode se virar contra a campanha do Biden por parecer uma manobra populista, uma manobra eleitoreira. Demagógica, né? Demagógica ao extremo, né?